Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Caminhos para a Felicidade, onde nós vamos abordar terapias alternativas que transformam a vida das pessoas. A gente agradece, aqui a Yoshi que cedeu o espaço para a gravação desse podcast. Bom, nosso assunto de hoje é constelação sistêmica, que ela pode ser aplicada tanto na família quanto nas empresas, e ela traz aí a ideia de tentar resolver esses conflitos existentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a Andressa Ribeiro, nossa terapeuta, que está aí atuando nessa área há mais de 10 anos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Muito obrigada. Bom, e explica pra gente que consiste essa constelação sistêmica, que a gente já ouviu falar muito aí em familiar, empresarial. O que é isso? Ela vai mostrar para a pessoa, lá na origem do conflito, o que pode estar empacando a vida dela ali. Por exemplo, empresas. Vamos constelar a empresa. Era a minha paixão por muitos anos. O que você vai fazer numa empresa? A gente vai colocar a empresa no campo e vamos ver pai e mãe da empresa? Não tem pai e mãe, né? Mas Sim. Tem quem? O diretor, a sócia, às vezes a empresa não está nem no teu nome, está lá no nome do teu pai, do teu avô, de alguém. É essa pessoa que a gente vai colocar no campo e vai Sim. buscar a nível transgeracional o que está ali empacando, de repente, faturamento, vendas, o que está, né? E você vai olhar no campo e você fala assim, não, nada a ver isso comigo. Sim. Mas aí vem o campo pessoal, que é muito massa. Eu adoro constelar com representantes, porque a maioria da galera que chega, eles falam assim, eu não acredito em nada disso. Tudo bem, você não tem que acreditar. Você está aqui para só olhar onde está o X da questão do teu problema. Sim. Então, a pessoa chega, ela fica se olhando. De repente, ela começa, como é que você sabe disso? Aonde que apareceu isso? E eu não estou fazendo nada. É o pessoal que está se movimentando e ali Sim. ele já desmonta e já vê que a empresa... Mas o pessoal se movimenta fazendo o quê? A gente abre um campo mórfico, que são memórias ancestrais, tá? Sim. Campo morfogenético, é memória ancestral. Tudo que aconteceu naquela empresa, vamos falar assim, tem uma memória, né? Sim. Seja de dor, seja uma memória de sucesso, seja um apego, enfim. Nesse campo, quando a gente abre o campo sistêmico, todas essas memórias começam a reverberar daquela pessoa que está representando. Então, eu era muito cética, eu super jornalista, eu vou chegar aqui agora, eu vou fazer matéria que isso aqui não existe. Quando eu cheguei a primeira vez no campo, eu falei, puta que pariu, o que é isso? Né? Porque eu comecei a sentir, eu tremia tudo, eu ficava mal. Aí, como a gente trabalhava já com outras terapias e gostava, eu falava, isso aqui deve ser alguma parte energética. Claro que é. Mas é além disso, são memórias daquela galera, daquela pessoa que está constelando, daquele sistema, daquela família, daquela empresa, que vai acessando no teu. Eu falava, quero chorar, quero rir, cair no chão. E vai acontecendo. E esse campo, ele consiste nas pessoas se reunirem e aí externarem memórias, seja da família ou seja da empresa. É isso, esse campo. É por isso que eu falo que a constelação lá não vai entrar num campo de eu trago seu amor em 7 dias, sabe? Tipo, vai lá e vai resolver teu problema. A gente estava até conversando esses dias com esse filme, não sei se pode, nessa série da Netflix que estava aí bombando, e essa série da Netflix que estava bombando. Todo mundo quer fazer porque vamos lá e vamos constelar a minha doença e vou me curar. Sim. Na série, o cara fala, olha, a gente não vai curar você, só que você vai olhar a origem dessa doença. Sim. Você está disposta a agradecer essa doença? Ela fala, bem capaz, eu não vou agradecer. Não. E depois não, ela... doença, né? Como assim, né? Vai olhar para um câncer e falar assim, câncer, gratidão, eu vejo você, né? É meio, para quem está de fora, é meio... Sim. E por que eu estou falando do campo da doença? Dos representantes. Quando eu cheguei a primeira vez, eu achei aquilo muito louco, e essas pessoas andando e sentindo tudo aquilo, eu pensei, cara, isso não tem como ser marmotagem, porque primeiro que você não conversa com ninguém, você não conhece ninguém, você não fala nada. Sim. Segundo que você nem sabe quem que é a pessoa e a gente não faz anamnese na constelação, diferente de outras técnicas. A gente conversa 5 minutos para que realmente não tenha uma manipulação ali, sim, sabe? Sim. E aí as pessoas que estão no campo não conhecem a pessoa também, às vezes nem é consteladora. E aí
o troço começa e é uma coisa louca e vai. E aí, no final, faz tudo muito sentido. E tudo vai... É um emaranhado que ele vai... Aí você fala, cara, sério? Então, quando eu busquei, que você perguntou, a constelação a primeira vez, eu fui ver essa falência. E eu chego lá e falei, não, peraí. A gente super bem sucedido, a gente feliz. Só explicando a falência da empresa onde seu marido trabalhava. Não, a nossa. A de vocês mesmo. Sim. E aí, eu fui num campo e eu fiquei, vou lá ver pra ver qual que é, né? Uhum. E aí eu cheguei lá, olha pro seu pai. Eu falei, o que meu pai teve a ver com isso? Uhum. Coloca seu pai no campo. Daí chegou meu pai, a gente escolhe pessoas, né? Sim. Daí meu pai entrou, aí eu que tava lá, que era eu, entrou também. Eu já comecei a chorar porque eu trabalhei num ramo que era a empresa do meu pai. Também familiar, também há mais de 70 anos na família. Assim. Sim. Mesmo ramo. Mesmo ramo. E eu tava já, tipo, putaça, cansada daquilo de novo. Eu não quero olhar pra isso. Chega, né? Tá tudo bem. Eu quero saber do dinheiro do meu marido, o que vai acontecer agora. Porque daí a empresa faliu, abriram várias... Demora pra receber, mas foi tudo certinho. E chegou lá, mostraram meu pai e um neném do meu pai. O meu pai com um irmão que tinha falecido. E eu com a minha filha no colo, olhando para mais um neném que tinha falecido. Eu falei, o que tem a ver? Eu tinha acabado de perder uma filha. Elas eram gêmeas, a Maria Clara e a Maria Fernanda, e ela faleceu com 6 meses, na gestação. Sim. E aí ela falou assim, você perdeu um neném? Eu falei, sim. Seu pai perdeu um irmão? Cara, você fica assim, tá. Eu não fiz anamnese. Eu não conversei com ela. Ela não sabe nada. Ela foi no meu Orkut, no meu Facebook, na época, né? Vai buscar em algum lugar. E não, são os fenômenos de onde Bert Helling traz a fenomenologia, o psicodrama, a própria a psicanálise mesmo, né? Tudo. Então, na fenomenologia, a gente olha para onde o cara está olhando, se virando, olha para baixo, olha para cima, está aqui. Então, a gente vê se você fizer isso daqui, eu sei que tem alguma coisa que você está indisponível. Enfim, são técnicas mesmo. É estudo para um caralho de verdade. Só que até então eu não sabia o que era isso, entende? E aí eu chorei, comecei a chorar. E o que tem a ver a minha nenezinha com a nossa falência? Enfim, o resumo da coisa, a gente nem chegou no negócio da empresa, ela só viu que eu estava honrando meu pai. E meu pai faliu várias vezes, porque ele também não viu essa dor, vamos dizer assim, ou ele nem deve saber que morreu um irmão dele também um pouco antes dele. E, cara, depois de uns 15 anos eu descobri que meu pai perdeu 3 irmãos antes dele. Tipo, falei, cara... Então, as informações da constelação, elas vêm bem depois, sabe? Sim. E ali eu falei, nossa, eu estava honrando meu pai trabalhando na empresa, honrando meu pai falindo, porque ele abria... Meu pai era um ótimo vendedor e um administrador... Bah! Sim. Então, eu seguia ele, assim, em tudo. Isso é a psicoterapia transgeracional. É você honrar sem perceber, aquela memória do inconsciente, sem saber o que você está fazendo ali, e falando, puta, sério que eu estou fazendo cagada? Eu entrei nesse ramo por causa do meu pai, você foi descobrir aquilo bem depois. Bem depois. E no caso, essa aí é a empresarial. E agora muitas pessoas procuram fazer a familiar. A familiar em que sentido que elas mais buscam aí a constelação? Doenças é uma procura muito grande, principalmente agora por causa dessa série. Mas eu constelo muito relacionamentos, que foi a grande sacada que veio para o Brasil, né? O cara que trouxe a constelação para o Brasil, ele levou ela para o judiciário primeiro. Então, o cara teve uma sacada muito inteligente, muito foda. Achei que ele foi assim, tipo, antes de se separar, vamos ver o que está acontecendo. Aí foi onde entrou o direito sistêmico. Então, antes da constelação vir com esse boom, o direito sistêmico que trouxe, que abriu as portas para a gente, assim, sabe? Que bem, na verdade, Rafa, a constelação mesmo já acontece há mais de 40 mil anos. Ela é uma coisa bem milenar, porém ela foi fundamentada em 1978. Mas isso é, tipo, já... aquela coisa que você repete, e o teu filho repete, teu pai repete, todo mundo tá fazendo e nem sabe que tá todo mundo nesse momento com a perna assim. E aí, no caso, sempre você tem que ter mais de uma pessoa, mais de um funcionário, mais de um familiar, integrante para participar, ou não? Só a pessoa em si? Não. A constelação ela pode ser individual, assim, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou colocar os bonecos, ou na água,
ou no solo, ou... Você, inclusive, trouxe, né? Para mostrar pra gente. Mostra aí pra gente. Esses aqui são os meus bonequinhos da Pro água. pessoal que tá ouvindo, são bonequinhos mesmo em Ó, formato esse aqui é de você. pessoas. Eu peguei um parecidinho, ó. Ah, sim. Mentira, tô brincando. Aqui, falência, né? O dinheiro, muita gente procura Sim. pra melhorar minha vida E financeira. você usa esses bonequinhos para exemplificar os problemas que as pessoas estão fazendo e os integrantes de família, de empresa. Sim, os bonecos são as pessoas. Sim. Mesma coisa. Então eu coloco todos eles aqui. Aqui eu trouxe só um pra mostrar, tipo, Sim. né? Eu coloco todos eles aqui, eu falo, escolhe alguém pra ser você. Daí você vem, quero esse. Sim. Escolhe alguém pra ser o seu pai. Daí só que aqui, ó, tipo, tá tudo em círculo os bonequinhos e você vai colocar aqui. Eu já sei que você tá olhando, eu aqui sou o teu passado, você é o presente, você é o futuro. É tudo um campo também técnico, tá? Sim. Então aqui eu sei que é passado, aí é futuro, isso daí é tudo aula, estuda. E aí você olha pra cá, daí eu vou colocar o teu... teu pai, daí vamos supor que você coloque aqui teu pai e tua mãe, e você coloca você aqui, tá? Você no meio de papai e de mamãe. Aí eu falo assim, põe o dinheiro. Eu vim aqui consolar porque eu tô falido, quero melhorar minha situação financeira. Daí eu falo pra você assim, pega o dinheiro onde você coloca. Eu vou colocar o dinheiro atrás de mim, né? Porque eu quero dinheiro, então... aqui eu já sei que você está indisponível pro dinheiro totalmente, porque você está na frente dele. Porém, você está no meio de uma relação ainda dos seus pais. Eu vou te perguntar. Ô, Rafa, como é a sua relação com sua mãe? Sim. Minha mãe se separou, e eu que cuido dela. Então, aí entra a psicoterapia transgeracional, entra a psicanálise, entra o psicodrama, porque daí eu tô vendo como é que você tá se mexendo, para onde você tá olhando. Cara, é massa. Isso na individual. Do grupo, você vai lá sozinho, no espaço a gente vai combinar um horário, a gente vai convidar pessoas para... Eu posso pedir isso por várias redes sociais, posso pedir... para você mesmo levar menos família, tá? E aí o Paranauê começa e... E aí, no caso, identificado o problema, de onde vem, o conflito, que, por exemplo, é uma herança de família, que você está insistindo no erro e tudo mais. A partir do momento que vocês tratam na constelação essa questão também, de que forma que é tratada? Quando você acessa, primeiro a origem, né? Então, aqui, o dinheiro está no lugar de quem, por exemplo? Da mãe. Tá ocupando o lugar da mãe aqui. Então, esse daqui é a origem. Daí você vai colocar a mãe aqui. Vamos para um campo de pessoas. Sim. Você já viu que você está indisponível para o dinheiro, porque o dinheiro não está na sua frente, não está no teu campo do futuro. Então, ali eu vou te perguntar, se eu colocar aqui, como é que fica? Não fica legal. E aí você que vai conduzindo a sessão. Na representação, o menos é mais. Bert Helling traz uma frase bem legal, que ele fala que o essencial é silencioso. Então, o menos é mais. Então, a gente vai... Eu gosto muito de explicar, quando a gente está num campo, para a pessoa poder, tipo... tá. Porque muita gente... Eu já fui representante de muitos lugares também. Sim. A gente entra ruim e sai pior, porque não sabe o que está acontecendo ali, né? E tudo bem, não precisa saber. Mas... acessa algumas catarses que são bem foda, tipo, de você, puta. Por isso que falam muitas coisas sobre a constelação também, de um outro lado. Então, como que não vai solucionar? Não, mas a pessoa vai ver o conflito dela, vai ver a origem do conflito, Sim. Que não é dela. Devolve o remetente com partículas de consciência, pega o novo olhar e a gente ressignifica ali naquele grupo mesmo. Tipo, podemos então dizer para a mamãe aqui, mãe, eu não dou conta de ficar no seu meio do pai, eu sinto muito. Por amor a você, eu fiquei no meio do seu casamento, eu julguei o meu pai. Blá, blá, blá. Então, quando a pessoa vai falando, ele já vai... Ele vai até mesmo identificando tomando uma forma de resolver aquele conflito. Isso. E no caso, por exemplo, na questão da empresa, como é que é nesse sentido? Nesse exemplo que você disse, identificou que é uma coisa de família, era o seu pai que tinha, que você estava honrando ele. Nesse sentido, como é que a pessoa conseguiria resolver esse conflito? A gente vai olhar... O primeiro conflito aqui é a desordem, né? Sim. A constelação, ela tem a ordem do amor, ele chama de ordem do amor, que são as ordens do pertencimento e hierarquia. E... deixa eu ver se eu lembro a última. A ordem do amor, pertencimento e hierarquia. Todos pertencem. Sim. Quem vem antes dá conta de sustentar aquilo. E do equilíbrio.
Então, 50 meu, 50 teu. Quando eu percebo isso, que eu tô fora dessa ordem, que eu tô loucona, que eu tô aqui no lugar da minha mãe. No caso do meu pai, eu estava no lugar do meu pai. Eu era o meu pai, eu era o maridão da mãe. Quando eles se separaram, eu falei, não, deixa que eu assumo tudo isso daqui e vou que vou agora. E aí eu percebi isso, falei, cara, é verdade, eu sou assim até hoje. Aí eu saio dali e já... E aí entra o campo mórfico, porque o campo, ele primeiro acessa a tua consciência. Sim. Aí ele vai acessar, lembra das memórias ancestrais? Aí cada memória dessa começa ressignificando. Eu falo que a constelação, ela é uma cirurgia na alma. Então, assim, você faz uma cirurgia, você vai sair, 30 dias ali, você vai... Vai se curando. Né? Vai. Então, ela é um processo bem lento e, ao mesmo tempo, bem rápido. E as pessoas, elas fazem sessões. São sessões sentadas, geralmente em mesa, quando é individual, né? Ou até mesmo em empresa. E geralmente dura quanto tempo ou é um tempo aberto, vai depender de cada caso? Cara, ela tem assim, não dá pra gente dar um tempo pré-determinado, mas é uma sessão que a gente faz de constelação. É tipo cirurgia. Você veio hoje fazer uma cirurgia no estômago, semana que vem você pode vir de novo fazer no rim? Na outra semana a gente faz... Não, né? A gente vai se recuperar. Então, existem várias formas de trabalho, seja da constelação sistêmica, xamânica, integrativa. Ela tem várias vertentes e cada terapeuta é cada um. Eu falo que é uma sessão por ano, tá? Você vem uma vez, você vai acessar aquilo e aí deixa as coisas acontecerem. Porque o primeiro passo é você fazer a tomada de consciência. Então, a gente faz a intervenção para você olhar para aquilo e aí tomar consciência, daí você começa, né? Eu mando algumas meditações. E você, como terapeuta, você dá essa orientação de como fazer isso, né? Sim, antes e depois, e também marca até um acompanhamento, daqui 3 meses, eu quero te ver, quero ver como é que você tá. Indico a pessoa, olha, você tem uma terapeuta, um psicólogo, vai também, é legal, leva isso para tua psicóloga. Eu tenho muitos, a maioria da galera que chega para mim são todas indicações de psicólogos. Então isso é bem legal que a gente trabalha junto, assim, sabe? Sim, sim. Tá, vai constelar com a Andressa lá e daí volta aqui. Então, eu mesmo ligo, Carlos, Ana, olha só, vai dar uma olhada nisso, olha pra cara, não sei se ele viu, mas pra gente acessar isso. Então, a gente dá ainda essa... Mas eu falo, só me apareça aqui de novo ano que vem. No grupo, a pessoa fica sentadinha ali, aqui, plena, e a galera que fica ali se matando, chorando, né? Só no final, para que a pessoa possa realmente fazer aquela ressignificação, seja da empresa. Porque assim, muda só o nome, porque a empresa também vai ir para a família. Sim. A parte profissional é pai. Tá ferrado na parte profissional? Pai. Relacionamento amoroso? Mãe. Isso é básico. E já chegou você atender pessoas que não acreditarem? Como fazê-las acreditar e participar dessa constelação? Puta, a maioria das pessoas que chega já cheia de ponto de vista. Sim. Elas já chegam ali, tipo, é verdade, tá, mas meu psicólogo mandou. Eu falo, senta aí, vamos lá. Rafa, eu falar pra você que você tem que acreditar, porque vai te fazer bem, porque isso, porque aquilo, eu vou gastar vela com os enterrados, entende? Uhum. Então, só vem pra constelação quem tá realmente afim de uma mudança mais profunda, de um olhar e aquilo... Porque, às vezes, na terapia convencional, a pessoa não está acessando. Porque uma coisa é você falar para mim, Andressa, você não acha que você está no lugar de seu pai, ajudando a sua mãe, trabalhando desde os 12 anos, com tudo na empresa que ele gostava? Não, nada a ver, eu amo meu pai. Depois é fazer você enxergar aquilo, exato, né? E é isso que a constelação faz. Exatamente. E no campo, não tem como você olhar para aquilo e falar, não sou eu. Porque, por mais que... E tem uma galera, tem uma grande amiga minha, nossa, ela é... Eu, inclusive, trabalho mais em Joinville do que em Curitiba, porque ela chegou na minha constelação a primeira vez, foi muito massa, a Flávia. E ela chegou e falou assim, eu não quero ver isso. Eu posso parar com a constelação aqui? Eu falei, claro. A gente pode ir lá fora. Porque você identificou o problema dela, e aí ela já... Daí ela falou, não, ela é terapeuta. Nossa, ela é maravilhosa, assim. E... Dela, mas isso aqui não tem nada a ver. Eu quero um grupo, tipo, 60 pessoas, antes da pandemia, galera. Dela, não é isso que eu quero ver. Eu falei, tudo bem, vamos lá então. Mas eu já paguei. Não, vamos lá, a gente acerta, tal. Tranquilo. E aí ela chegou e falou, eu fui. Eu não posso obrigar ninguém. Não posso, não. Nem vá se você não quer, entendeu? Tipo,
curiosidade desperta, mas talvez não traga tanta cura quanto você estiver realmente disposto àquilo, sabe? Tipo, não, eu queria ver aquela porra daquela falência lá, queria ver o que estava acontecendo. Mas eu queria ver aquilo. Quando eu vi que tinha coisa a ver com a minha filha, com o meu tio, com não sei o quê, eu falei, não tem nada a ver isso, cara. Tem. E aí, dali no final, quando acabou a minha sessão, eu tava cagada de chorar. Tava assim, nossa, tava... E eu falei, bicho, eu vou olhar pra mim. E ali, nossa, daí mudou tudo. Ixi, enfim. Tá, e aí no caso dessa amiga que não a gente foi lá fora, isso, óbvio, foi, voltou, eu sou dessa. Eu fui lá fora, daí ela começou a chorar e ela falou, eu não queria olhar pra isso. Nossa, e a história dela é incrível, assim, é fantástica. E aí eu falei, se você veio de Joinville pra Curitiba, né, que daí ela manda muita gente pra cá, ou eu vou pra lá nos grupos. E você não quer olhar pra isso, eu vou respeitar, eu vejo você. É uma das falas que a gente mais... Eu vejo você, tudo bem. Ai, pensando bem, não sei o que lá. Então, ela voltou e teve um desfecho muito legal. Isso foi, acho que em 2016, 2017. Todo ano, todo mês, eu vou na clínica dela fazer constelação lá em Joinville. Olha todo só. dia 10, 9, eu tô em Joinville. E aí, no caso, você enquanto terapeuta, você não consegue se aplicar? Ou você consegue se aplicar, ou precisa de uma terapeuta para... Eu adoro essa pergunta. Adoro. O que eu vou... Nossa, isso daí dá briga. Pode, tem como, tem. Existe autoconstelação nas águas, que a gente coloca esses bonequinhos numa travessa de água, e aí eu coloco lá, eu quero constelar o dinheiro, né? Vamos falar. Ou um relacionamento. Eu quero um relacionamento novo. Vou colocar eu sei a técnica, vamos colocar. Daí os bonequinhos, sozinhos eles andam assim, porque tá na água, é bem bonitinho. Sim. E eu consigo, fico ali 1 hora, ou dou o comando e saio e deixo os bonequinhos correr, depois eu volto e vou fazendo as falas com as cartinhas sistêmicas. Tem como? Tem. Sim. Eu não faço. Eu, 1 vez por ano, me constelo, peço para o meu professor, a gente tem um vínculo bem legal, assim, ele é meu terapeuta há muitos anos. Sim. E ele... Mas o que você quer constelar isso de novo, Andressa? Não, eu quero olhar... Porque, cara, é um orar e vigiar diário, essa porra dessa consciência. Mas é muito legal, porque quando o outro tá fazendo a intervenção por você, ele acessa memórias da tua ancestralidade que você ali, talvez, só vá ler a cartinha e não vá ver. E eu sou muito do ver, do sentir, do pegar, sabe? Eu gosto dessa coisa. Eu gosto de chegar num campo e ficar... né? Meu marido fala assim, você está se expondo. Não, eu gosto mesmo de chorar, de ver, porque vale a pena, é legal. E a questão da pessoa, por exemplo, quais as principais recomendações da constelação familiar? Por exemplo, tem inúmeras terapias para as pessoas irem atrás, né? Porque, esse determinado problema você tem que ir na constelação familiar ou até mesmo empresarial. Quais são as principais recomendações para essa terapia? Eu acho que quando você fala em reorganizar algo, sabe? Não curar, mas assim, a galera já que chega numa constelação, ela já fez de tudo, de um todo, de tudo, ela fala, não, chega de olhar para isso, eu quero reorganizar, eu quero reestruturar, eu quero olhar a origem disso, que eu sou uma pessoa, isso, eu já sei, que tem energia, que tem isso, eu já sei, mas até quando, entende? E a constelação, ela vai mostrar que você vai fazer isso forever, porque todos nós somos marionetes do sistema familiar. O sistema familiar é muito mais forte que a religião, cara. Você vai repetir padrões dos seus pais ou fazer alguma coisa que você julgou na tua vida, ainda mais quando a gente julga, tá? Julgou, fudeu, porque você vai repetir. Né? O famoso paga-língua. E geralmente de pessoas que a gente não sabe, não, meu pai fez isso, deixou minha mãe... Acaba que você vai e faz inconscientemente, tô fazendo aquilo que eu critiquei a vida inteira. Por exemplo, pai, né? Meu pai trabalhou a vida inteira, eu nunca nem via ele. Quando eu me vi com uma criança de 4 meses em casa e eu dentro do aeroporto esgotando leite, porque eu estava trabalhando, eu era workaholic, sou até hoje, mas num nível bem menor. E, tipo, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui no aeroporto? Do Galeão. Tirando leite, né? Entende? Minha filha, nossa, eu já passei por isso. Eu não via, só que daí era eu. E o meu marido em Curitiba, dono toda aquela assistência na época, ali foi que eu tive
Vou pedir a conta. Isso foi antes de constelar, mas são coisas pequenas e sutis que você fala, não. Mas a constelação faz isso, te traz para a consciência de que é algo que você está repetindo, que tem que... Sim, e ela quebra, né? Não é que a constelação quebra, mas quando você percebe que, porra, é isso, você cura, entrega, e aquela memória, ela vai... Volta para quem é, acolhe, recebe, eu vejo você, agora pode seguir memórias, eu sinto muito por não ter visto antes, nananana, E quais são os tipos de problemas assim que você mais reorganiza, né? Já que não é tratar, que você não gosta de chamar. Reorganiza quando as pessoas vão te procurar para fazer constelação. Relacionamento. Relacionamento é o top of mind, porque, por exemplo, eu vou falar de mim, mas eu podia falar de todas as mulheres que chegam aqui diariamente. Eu quero me separar porque ele não me dá atenção, porque isso, porque aquilo. Daí eu coloco o bonequinho lá. Então tá. Tá aqui o marido trabalhando, buscando dinheiro, e você tá onde? Lá atrás. Cuidando do pai, que tá doente, por exemplo. Daí a mulher fala, nossa, mas aí a culpa é dele. Então tá, volta pro seu lugar. Relacionamento é sempre 50-50, né? Uhum. Primeiro, para de julgar. Olha pra você. Então, por que relacionamento é o que mais... Porque não é só relacionamento amoroso também, né? Então, tem muita gente que vai com mãe, feridas com mãe. Sabe o que eu falo, assim, que eu percebo? Não é nenhuma teoria... Não sei se é também. Mas é uma coisa muito que eu penso, assim. Chega pra gente aquilo que a gente precisa também olhar, sabe? Eu trabalhava muito, consolava muito criança interior. Sim. A pessoa tava lá... eu tenho um cliente meu, muito gente boa, que ele era do Big Brother, ele falava assim pra mim, eu já fui do Big Brother, já fui do No Limite, já fui não sei do quê, já fui não sei aonde, já fui não sei porquê, já fui não sei o quê, e tá tudo igual. E aí? Enquanto a gente não olhou para quem tinha que olhar, dar um lugar e perceber que estava honrando alguém que também subia e descia lá atrás, isso vai continuar. Tá disposto a olhar isso? Tô. Então agora bora. Você olha e sai. É o relacionamento com o pai que ainda impede que o relacionamento com o dinheiro seja legal. Então, é o relacionamento em todas as suas facetas, talvez, assim, não sei se dá. Com pessoa ou com trabalho. Mas a maioria deles são os relacionamentos amorosos, e eu adoro. Daí a criança interior. Por que eu tava falando da criança interior? Porque daí ele volta para olhar a dor daquela criança que estava lá julgando o pai pelo fracasso do pai, sim, pelo... E a forma que você tem de tratar é realmente mostrando e falando, tem que passar isso. Às assim? vezes eu nem falo, só mostro, né? Só aqui mostra. No campo, então... Então, eu tô atrás, você tá sentado, você tá constelando aqui comigo. Você tá sentadinho e eu tô no campo junto com a galera. Sim. Daí eu falo, você escolhe lá o Márcio. Márcio, você vai ser que é o psicodrama, isso. Levi Moreno traz como um psicodrama no começo, mas sim, aí a gente, com o campo, entra a constelação. Eu falo, Márcio, o que você está sentindo? O Márcio fala, não sei, tô sentindo isso, aquilo. Eu falo assim, então, agora você tá no campo do Rafa. Fala assim pro seu pai. Daí eu fico conduzindo ele e você fica só me olhando. Uhum. Entende? Ele é lá, é você. Do final de todas as minhas falas, que você tá ali, e todo o movimento que você tá fazendo, eu nem falo com você no final. Eu te abraço, falo, cara, daqui 3 meses a gente se vê de volta, eu quero só te ver, me liga, a gente faz um online, leva isso lá pro teu psicólogo, ou, né? E vai pra vida aqui agora. É mais identificar mesmo o conflito, a origem dele em si. Então, dá um recado pro pessoal aí que tem ainda um determinado preconceito com relação à constelação sistêmica, tanto familiar quanto empresarial, o porquê que elas devem procurar e não ter tanto esses mal olhados, digamos, para essa terapia, já que é tão importante para tantas pessoas. Existem, como você disse, há mais de 1000 anos. Cara, estuda, se informa. Informação é tudo. Eu jamais vou falar para você, venha fazer uma constelação, venha porque é bom, venha porque isso... Não, eu vou falar, cara, se informa. Sabe, vai estudar, vai olhar para você. Autoconhecimento é tudo nessa vida. Você poder ver como está a tua vida olhando os outros dentro do teu campo. O meu professor fala uma coisa, que constelação não é conceitual. Então não adianta, eu não vou chegar nunca para alguém falar isso. Sim. Mas eu posso dizer, vá procurar, se informe. E não queira só saber sobre tudo. Procure saber sobre você. Talvez o maior dos segredos, das chaves que vão virar qualquer parte do sucesso da tua vida, está aí dentro e você não quer acessar.
né? E a constelação ela vai ser só mais uma muleta, se você vier assim nessa pegada, que você já usa para tantas outras coisas. Mas se você está afim mesmo de virar uma chave, de mergulhar, de conhecer algo diferente que existe dentro de você, se joga. Agora, se não, vai estudar. Estuda primeiro, vai, né, se buscar, porque eu sou bem suspeita de falar, né, Rafa? Mas para mim, autoconhecimento é... E a constelação te possibilita isso? Porra, muito, muito, muito. A constelação é puro autoconhecimento. Você se olhar em todas as vertentes mesmo. Eu sou muito grata. O Bert fala que uma das fontes que ele bebeu foi o xamanismo, né? E no xamanismo tem a questão da hierarquia, do pai e mãe, desse respeito. Cara, lá atrás não existia essa coisa de meu pai e minha mãe. Não, isso aí sempre foi uma força, um honrar muito legal. Mas honrar não é copiar, entende? Sim. Então, Bert bebe dessa fonte milenar, traz para cá com outro olhar e joga para a galera poder falar, agora vão. Não precisam ficar repetindo tudo aquilo que está lá atrás. Sim. Andressa, muito obrigado por ter participado aqui com a gente desse podcast. Até os próximos. Até. Obrigada eu, Rafa. Gente, esse episódio e todos os outros é só você acessar no seu tocador de podcast aí preferido, Rick Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Você confere tudo lá e até o próximo.